custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do Fórum de Investimentos Brasil 2021 e deu diversas declarações bastante otimistas em relação ao andamento da economia do país. Entre elas, ele falou o seguinte, Fausto: a economia brasileira está de novo em uma rota surpreendente, está dando indicações de que pode crescer bem acima dos 3,4% neste ano. As revisões do mercado para o crescimento estão acima de 4% e há quem preveja 5%. Como que você vê todo esse otimismo do ministro Paulo Guedes, Fausto? Há índices que realmente justifiquem esse tipo de postura? Bem, Glauco, a gente tem uma grande variável quando pensa o desenvolvimento econômico, em especial ao longo de 2021, que é a pandemia. O controle da pandemia, ele se direciona para um caminho de crescimento e o descontrole para outro, né? Claramente, a gente está longe de controlar a pandemia e, ao contrário disso, a gente tem muita dificuldade, inclusive por parte do governo, das ações de governo, no sentido de alguma forma mitigar ali os impactos dessa pandemia. A maior questão central de toda essa discussão é a vacinação, e a gente está bem atrasado em relação à vacinação, comparando com os outros países, principalmente os países centrais. Olhando a economia esse ano, até por uma questão estatística, né, por conta de uma queda do PIB muito acentuada ano passado, o Brasil terá os números positivos de crescimento do PIB. A questão colocada é até que ponto o crescimento do PIB vai se refletir no bem-estar do conjunto da população. Porque o que a gente está assistindo agora é que, em que pese a economia possa estar crescendo num segmento ou outro, num indicador ou outro, de alguma forma a gente não está vendo isso se refletir nos indicadores de emprego e desemprego, a gente não está vendo se refletir nos indicadores de renda, e o conjunto da população vem sentindo a carestia, né? Vem sentindo os impactos das altas dos preços e de um mercado de trabalho muito deprimido. Então, quando a gente olha para esse contexto, olhando para as perspectivas desse ano, há pouco indicativo que o Brasil vai avançar muito do ponto de vista da melhoria de vida para o seu povo. Eu insisto, né, pode ser que em algum número ou outro apareça positivo, até porque o mundo inteiro agora começa a apontar para uma questão, para um retorno aí das atividades, até por conta da alta taxa de vacinação, por exemplo, nos Estados Unidos, o controle da pandemia na China, isso tudo puxa a economia global, mas o Brasil ele ainda está bem aquém da sua lição de casa no que se diz respeito ao controle aí sanitário de um lado e de outro lado, minimamente a gente tem as condições para que a economia, o crescimento da economia se reflita no conjunto da população brasileira. Ou seja, Fausto, não é possível nós tomarmos só o índice do PIB como um número isolado, até porque muitas vezes o Brasil já teve na sua história períodos de crescimento do PIB que na verdade foram períodos de concentração de renda também, que beneficiaram muito poucos. Nós vimos agora na reportagem da Daiane Ponte, o índice de desemprego no Brasil chegando a quase 15 milhões de pessoas sem ocupação, fora as desalentadas e subutilizadas. Então seria necessário um crescimento com qualidade, né? Até para que as pessoas possam recuperar o emprego e também recuperar o rendimento real que caiu no Brasil nos últimos anos, Fausto. Então, Glauco, acho que esse é um outro debate também bastante importante, né? Que tipo de desenvolvimento econômico o Brasil está entrando? Se a gente pegar essa entrevista do Paulo Guedes, uma das questões que ele enfatiza em vários momentos é que o Brasil será uma grande economia de mercado. Ou seja, a gente assistiu bem o que é a tal chamada economia de mercado ao longo aí da pandemia. Você tem um grupo de poucas pessoas que enriquecem muito, se tornam bilionários ao longo da maior crise sanitária da nossa história, e de outro você tem uma imensa maioria da população que empobrece, inclusive com quase 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, o fato de crescer não quer dizer que necessariamente a gente está se desenvolvendo enquanto sociedade, ou seja, esse crescimento ele não chega nas pontas, ele não chega para as pessoas comuns, ele não chega para o brasileiro em geral.
Eu acho que esse é um debate que já se iniciou a partir do golpe, a partir de 2016. A forma como o Brasil olhava para o crescimento econômico vinculado ao desenvolvimento social foi quebrada e uma nova proposta de desenvolvimento, uma proposta de crescimento econômico foi colocada, em que, sim, o país pode até crescer, o famoso bolo pode até crescer, mas a sua distribuição é muito aquém das necessidades e, ao contrário, tende à sua concentração. Então, quando a gente olha para esse cenário, mesmo os números positivos da economia, ele não se reflete necessariamente na vida das pessoas. E é importante dizer, não porque isso é só um problema ali temporário, uma questão de acertos aí dos índices, mas é principalmente um projeto de desenvolvimento, que privilegia os ricos em detrimento aos pobres, que coloca o patrimônio público do Estado à disposição do mercado, que concentra a renda na mão das grandes corporações globais, ao contrário de você minimamente proteger ou lidar ali com as pequenas empresas, onde a maior parte dos empregos está alocado. Então, quando a gente olha para essa proposta que está em curso, não só no governo Bolsonaro, mas já no governo Temer, a gente vai assistindo ali essa chamada aí ponte para o futuro. É uma ponte para um futuro cada vez mais desigual, cada vez mais concentrador de renda e que os trabalhadores, na sua grande maioria, saem piores do que entraram nesse processo de crescimento. Inclusive, entre as declarações do ministro Paulo Guedes, ele falou que o governo está reforçando a vocação da agroindústria brasileira, e que é um movimento que também vai não só na direção da produção agrícola e da pecuária, mas também de minerais. Isso ao mesmo tempo em que ele fala de proteger o meio ambiente, o que são coisas contraditórias, obviamente, né? Além do que, esse modelo de agroexportação, Fausto, ele é um dos responsáveis, inclusive, pela alta dos alimentos aqui no mercado interno brasileiro, e é também um modelo concentrador de renda, segundo vários estudos, cria muito pouco emprego e também não traz dividendos para a sociedade de uma forma geral. Então é aposta no modelo que ele mesmo está falando, né, assumindo que não seria a ideal para um país como o Brasil, Fausto. E aí é algo bastante assustador, Glauco, porque de alguma forma o que o ministro indica com a fala é continuar esse processo ali das grandes plantations, né, ou seja, das grandes propriedades de terra, com monocultura para exportação, e essa monocultura para exportação gerando cada vez menos emprego de um lado e de outro você ainda tendo uma condição de trabalho muito ruim e que a gente sabe como é que o tipo de emprego que é gerado e como que isso de certo modo impacta ali as sociedades no seu entorno. Ao mesmo tempo, abrir o Brasil para se transformar numa grande mina a céu aberto, a gente também sabe o impacto, principalmente o impacto ambiental, e que de alguma forma a gente está vendo, né? A gente está vendo isso em várias regiões do país, a concessão e abertura de novas minas, e a gente viveu recentemente um pouco essa discussão com o impacto de Mariana e de Brumadinho, e até agora, de fato, não foram resolvidos os impactos ali daquela grande crise, daquela grande tragédia. Ao mesmo tempo, a gente vai assistindo um Brasil que vai sendo vendido e vai sendo dilapidado, ao invés de fazer um debate sobre como o Brasil deveria ingressar aí tal na nova economia, ingressar aí na indústria 4.0, avançar no desenvolvimento tecnológico, avançar no desenvolvimento econômico e social. Ao invés disso, a gente vai voltando a um modelo de desenvolvimento que marcou a nossa história, e não só marcou a nossa história, mas marcou a vida dos trabalhadores do Brasil. Ou seja, um desenvolvimento que tem alguns que ganham muito e a grande maioria pouco participa desse crescimento econômico. Este modelo de desenvolvimento baseado em commodities, baseado ali na agricultura para exportação, no minério e na produção de energia, ele é muito, muito limitado para as demandas e para as necessidades do Brasil. É preciso pensar um Brasil que se industrialize, que se alinhe tecnologicamente com o mundo global, minimamente aproveite os momentos aí das revoluções tecnológicas que estão chegando, e não simplesmente ele fique vinculado ali a produzir basicamente 1, 2, 3 produtos para exportação global. Até porque a gente sabe que o ciclo de commodities ele é sempre um ciclo muito limitado no tempo, em que pese em um momento ou outro você ter algum ganho,
ali no geral, normalmente o que você assiste é o enfraquecimento da economia como um todo e uma limitação dos empregos de qualidade. Vamos lembrar que é na indústria e a gente tem normalmente a maior parte dos empregos com carteira assinada, com direito, com maior salário. É preciso olhar o desenvolvimento sobre uma outra ótica. É preciso lidar com e minimamente incentivar as pequenas empresas, as empresas vinculadas ao setor industrial, reforçar o investimento em tecnologia e conhecimento, e não o que a gente está vendo no desmonte das universidades, no desmonte do sistema brasileiro de inovação, que coloca o Brasil um patamar atrás, basicamente como consumidor de tecnologia e como exportador de bens primários, principalmente grãos e minério, como o próprio ministro colocou. A gente vê, então, que o que está em curso no Brasil não é só um problema ali de não conseguir aquilo que a gente busca, mas é claramente um objetivo e um projeto de desenvolvimento do atual governo. E pior, Fausto, porque a atividade mineral, além de ser uma atividade do setor primário, concentradora, que ajuda na devastação do meio ambiente, ainda despende, gasta muita energia. E o Brasil hoje está à beira de uma crise energética, né? Uma crise de escassez. Lembrando que, por exemplo, o apagão que houve ali no governo FHC em 2001 custou de forma direta mais de 45 bilhões de reais ao país, além de ter afetado brutalmente o desempenho do PIB, né? Que em 2000 cresceu 4,3%, em 2001 cresceu 1,3%, quer dizer, diminuiu bastante. Então esse é outro fator também de incerteza que se põe no horizonte, Fausto. E aí nós entramos num outro debate, né, Glauco, que é bastante importante para a gente pensar em se o Brasil vai, de fato, ter um crescimento sustentável. E aí tanto faz o modelo econômico, porque você precisa de energia, você precisa de segurança energética para qualquer tipo de investimento. E a gente está vendo aí o quanto significa o drama vinculado principalmente à crise hídrica e à falta de investimento no setor. A gente assistiu recentemente aí os movimentos para a venda da Eletrobras. Toda a desarticulação do setor elétrico vai se organizando, vai se dando a partir dessas privatizações e vai colocando em xeque boa parte do projeto energético que o Brasil vinha construindo. A gente tem que olhar ainda que o Brasil também, apesar de ter uma matriz energética bastante limpa, baseada em hidrelétrica, ele também está bem longe de se integrar aí a novas energias, principalmente eólica e solar, poderia, de certo modo, complementar esse sistema e deveria complementar esse sistema pensando aí no futuro da demanda energética do país. Por outro lado, o que a gente assiste, a gente viu aí nesse debate recente aí se pode ter ou não apagão, é que a tendência é você outorgar termoelétricas a combustível fóssil que tem um preço de energia muito mais cara. Então, quando a gente olha esses dilemas todos, a gente vai vendo e mesmo esse desenvolvimento aí, esse crescimento que o ministro eventualmente possa, enfim, ele cita, ele fala, tem buracos bastante grandes no seu projeto. E uma delas, não há a menor dúvida, que é a questão de energia. Está se produzindo menos energia do que o necessário, está se consumindo, e vamos lembrar, né, a pandemia não consome mais energia. Normalmente, o momento pandêmico, ele consome menos energia. A gente tende a sair da pandemia em algum momento, e aí você vai ter uma demanda por energia muito maior do que a gente está tendo hoje. E esta demanda, minimamente, talvez não vai ser, não vai encontrar saída se você não tiver investimentos efetivos no setor. Algo que está paralisado. Vamos lembrar que desde a construção das grandes hidrelétricas, pouca coisa foi feita nesse setor. E, de alguma forma, a gente está bem longe, então, de equacionar esse problema. E esse problema é um problema bastante grave, que vai enfrentar, de certo modo, e vai limitar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E vamos lembrar, né? Luz, energia, tem que ser energia para todos. Não pode ser só para alguns, incentivada e barateada para alguns e encarecida para outros, como a gente está assistindo hoje. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.